O tema de hoje é: qual é o melhor método de interpretar parábolas e profecias? Literal ou espiritual? Há muita discussão no meio religioso de qual método devemos usar. Se espiritual, se literal, se um pouco de cada. E um irmão diz, não, é literal. O outro irmão diz, não, é espiritual. O outro irmão diz, não, é meio a meio. E aí as pessoas que ouvem isso ficam confusas. Mas como eu devo interpretar parábolas, profecias? De que forma? Por isso, o estudo de hoje, quem vai dar é Yeshua. Ou seja, eu vou fazer apenas a introdução e depois eu vou passar a palavra para Yeshua. E ele vai nos dizer se é literal, se é espiritual ou se é meio a meio. Devemos fazer esse exercício, a lição de casa, colocar no papel a parábola do joio e do trigo e a parábola da semente. E colocar na ponta do lápis para ver quanto é literal e quanto é espiritual. E aprender com o mestre dos mestres. Afinal, não existe ninguém na face da terra melhor do que ele para nos ensinar as coisas. Antes de citar o próprio Yeshua, o próprio Jesus, devo lembrar que Yeshua só falava em parábolas, mesmo que não contenha a palavra parábola no texto. Um exemplo disso está no rico e do Lázaro. Mas e toda a Escritura? No Salmo 78, verso 2 diz: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então os irmãos observem que há mais parábolas na Escritura do que a gente imagina. Mas como eu disse, eu não vou responder este estudo. Vai ser o próprio Yeshua. Só vou citar mais um verso. Provérbios de Salomão, capítulo 1, a partir do verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então, irmãos, aprendamos com o mestre dos mestres o caminho das pedras. Interpretação de profecias e parábolas é literal, é espiritual ou é meio a meio? Com a palavra Jesus, Yeshua. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, a parábola do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. A explicação da parábola do joio, Mateus capítulo 13, a partir do verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo.
A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos dos que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo cresceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola, Mateus capítulo 13, a partir do verso 10. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: Por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e não entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e nada ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, conforme prometido, a explicação de Yeshua. E eu termino com: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É literal? É espiritual? Ou é meio a meio? Meditem nas palavras de Yeshua e você terá a resposta. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.